Modesto Carvalhosa. Tudo bem, doutor Modesto? Obrigado por nos atender. Tudo bem, Manuel. Prazer. Tá. Bom, doutor Modesto, como é que o senhor se posiciona, né? O jurídico aí batendo cabeça sobre colocar ou não o voto impresso, mesmo com algo aprovado no Congresso em 2015, hein, doutor? Pois é, veja como realmente as instituições do Brasil, elas são liquidadas, né? Porque existe uma lei do Congresso que manda haver o voto impresso para se poder apurar publicamente as eleições. Como sabe, o voto eletrônico, o voto que hoje se utiliza no Brasil, leva a um fato muito interessante. O Brasil é o único país do mundo, em que a apuração das eleições, a apuração da votação é secreta. Quando na democracia a votação é secreta e a apuração é pública. No Brasil a apuração é secreta. Quer dizer, você vai lá, bota o seu digital lá naquela urna eletrônica antiquadíssima, acho que tem aí, de primeira geração, e depois os funcionários desse TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vão lá e declaram o presidente é fulano, o senador, o deputado e tal. Quer dizer, secretamente, 3 ou 4 funcionários do TSE dão a apuração do voto sem nenhuma fiscalização. Enquanto que o princípio democrático fundamental é de que a apuração de voto tem que ser pública, emitindo a fiscalização na apuração. Por isso, Emanuel, que nos países civilizados, os votos são impressos. Pode haver até urna eletrônica em certos casos, na medida em que o voto impresso é concomitante à digitação eletrônica, para permitir que o princípio fundamental democrático de apuração pública, apuração fiscalizada, seja realizada. Nesse país aqui, não. Agora, você veja, a Raquel Dodge é contra isso, é contra a aplicação de uma lei que está em vigor. E agora o Tribunal Superior Eleitoral também apoia a Raquel Dodge para não cumprimento de uma lei. Quer dizer, nas vésperas da eleição, querem que a lei seja considerada inconstitucional, porque ela revela o voto dado, que é uma mentira deslavada que não é digna de uma Procuradora-Geral da República dizer uma bobagem dessa. Ela inclusive diz textualmente, doutor, que isso caminha na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto. Como é que o senhor responde a isso, doutor? Isso é simplesmente inacreditável, como eu já falei, que uma Procuradora-Geral da República diga uma inverdade desse jaez. O voto impresso é colocado na urna e não é manipulável pelo eleitor, que não pode levar esse voto escrito para casa, voto impresso para casa dele. Ele fica lá na urna ao lado do voto eletrônico. Portanto, a lei é absolutamente técnica nesse aspecto de preservar o absoluto sigilo do voto dado pelo eleitor. Agora, permite a lei, o que é importante, que haja fiscalização na apuração. E a dona Raquel Dodge, junto agora com o TSE, que é um lugar muito suspeito, não me entender, que lá é um lugar arque suspeito, quer que continue no Brasil a haver a apuração secreta da eleição. É inacreditável. Quer dizer, como é que uma pessoa dessa responsabilidade pode mentir tão deslavadamente como ela fez? E ainda, doutor, em outra medida já anunciada pelo TSE, mesmo que fosse implementado o voto impresso no Brasil nessas eleições de 2018, não seria algo 100%. O voto seria em apenas 5% das urnas em 2018. Veja como as próprias instituições, Emanuel, no Brasil, elas realmente não cumprem a lei. Querem que a população cumpra a lei, que exigem que o povo cumpra a lei,
mas as instituições não cumprem a lei. O Tribunal Superior Eleitoral é um órgão burocrático em que realmente deve ser preservada uma lei de 2015 para o efeito da eleição agora de 2018. Pois o senhor Gilmar Mendes, que foi presidente desse TCE aí, Tribunal Superior Eleitoral, durante 2 anos, sabotou durante 2 anos o que foi possível para não implementar a lei de 2015. E agora, conspirando junto com a Raquel Dodge, que isso é uma verdadeira conspiração, vem dizer que não cabe o voto e que se souber o voto eletrônico é 5%. É como se alguém dissesse, eu vou pagar só 5% do imposto de renda que eu devo para o governo. A lei manda que eu pague 100% sobre 100%, mas eu vou pagar só sobre 5%. Quer dizer, então é um exemplo para a população de que a lei pode ser cumprida só 5% da lei. Onde é que existe um país desse, Manuel? É realmente inacreditável que uma autoridade como o Gilmar Mendes venha propor e equipar e aparelhar o Tribunal Superior Eleitoral para o cumprimento de apenas 5% de uma lei. Ou você cumpre a lei 100%, ou você não cumpre a lei. Agora, cumprir 5% de uma lei é inacreditável vindo de uma autoridade do ministro presidente do TSE. Doutor, o senhor recorreu à Organização dos Estados Americanos, a OEA, sobre esse tema. Como é que vai correr essa ação, doutor? A ação no tribunal, na Organização dos Estados Americanos, é exatamente para alertar a questão dos direitos humanos, em que no Brasil haverá fraude, evidentemente, na apuração dos votos, como cada vez mais suspeita que ocorreu nas eleições anteriores. Quer dizer, a vontade do Tribunal Superior Eleitoral, junto com os partidos políticos, agora também nesse conluio, também a Raquel Dodge, demonstra que há fraude nessa apuração, porque o fato de não querer colocar o voto impresso juntamente na votação, mostra que querem continuar a possibilidade de fazer fraude. Como sabem, as urnas eletrônicas são as mais fraudáveis que existem. É só colocar lá um programazinho, mudar o programa, que você realmente faz o resultado global das urnas ou individualmente delas como você quiser. Porque é uma fraude programada. Eles programaram a eleição eletrônica e a fraude também estão programando. Ao negar o voto impresso seguido da votação eletrônica, é para poder continuar fraudando os resultados da eleição, ou seja, a apuração secreta e fraudada das eleições. A gente pode entender, doutor, que o nosso voto, quase como se for na atual conjuntura e sistema, é como se o nosso voto fosse para um buraco negro, é isso, doutor? Exatamente. Como sabem, o sistema de computação é o mais manipulável que pode existir, não é? Vocês conhecem todos os hackers do mundo que entram em qualquer sistema, tá certo? Então, os mais secretos possíveis, até do Pentágono, onde for. Então, imaginou o que eles vão agora fazer, esse é um buraco negro típico, em que as apurações vão ser de acordo com aqueles partidos políticos que vão lá realmente manipular isso no Tribunal Superior Eleitoral, junto com meia dúzia de funcionários, para ter o resultado que quiserem. É uma vergonha nacional, é um escândalo. O Brasil é, mais uma vez, o primeiro do mundo em várias coisas negativas, e essa também eleitoral, o primeiro e único do mundo em que a apuração é secreta, fraudável e fraudada provavelmente também nesse próximo pleito aí de 2018, desse ano. É tudo uma coisa muito estranha essa intervenção. Na realidade, essa ideia de intervir no Rio de Janeiro é uma forma, é um golpe, vamos dizer, publicitário,
é um golpe que o governo está dando na população, ou seja, a população estava se organizando para defender-se das eleições contra a classe política e os partidos corruptos que estão aí dominando o país. Ao invés da discussão sobre a eleição, o que o governo fez? O governo Temer mudou o discurso. O discurso agora é a segurança pública. Sendo a segurança pública, você tira totalmente o foco da eleição por parte da sociedade indignada contra esse estado político que está aí. E cria na sociedade, então, o discurso da segurança, porque é a segurança que interessa. Enquanto isso, os políticos se organizam, os políticos profissionais, os partidos que estão aí tradicionais, e vão realmente fazendo as alianças que precisam fazer, pegam esse fundo aí de eleição de 2 bilhões, mais o fundo eleitoral, e vão se compondo e vão se reelegendo. E o povo discutindo a questão do Rio de Janeiro, a questão da segurança no Rio de Janeiro e o completamente alienado da eleição, de se organizar contra esse tipo de pessoal que está aí hoje dominando a política. Mas que o jogo do governo é um jogo, vamos dizer assim, perverso e ao mesmo tempo genial, ou seja, não temos maneira de nos defender perante a sociedade para justificar a nossa reeleição. O que vamos fazer? Mudamos o discurso para a questão da segurança e vamos ser reeleitos na base de que ninguém mais pensa em matéria de eleição, só em matéria de segurança pública.